Salve, irmão, Papai do Senhor. Hoje iremos continuar com a nossa série sobre o estudo de Marcos. Para quem não assistiu o vídeo anterior, irei estar disponibilizando na descrição do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixem seus comentários e vamos para o nosso estudo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me e desatar as correias das suas sandálias. Eu em verdade tenho-vos batizado com água. Ele, porém, batizará com o Espírito Santo. Princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Aqui principia a descrição do ministério de Jesus em Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito. E já no primeiro versículo, Marcos define quem Jesus é, o Filho de Deus. Apesar de que usamos as palavras da Bíblia em nossas pregações como uma maneira prática de como viver e seguir a Deus, a Bíblia deve se interpretar a si mesma. A maior pregação que podemos fazer é a interpretação pura da Bíblia. É a Bíblia pela Bíblia. Marcos já nos dá, no primeiro versículo, uma interpretação de Cristo. Ele é o Filho de Deus. O profeta anjo. Marcos capítulo 1, versículo 2 e o 3. Como está escrito nos profetas, eis que envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista é o anjo do Senhor enviado por Deus para preparar o caminho para a vinda do Messias, o Salvador. O texto já faz referência ao deserto, onde prega a conversão. Na verdade, Marcos usa o texto de Malaquias, capítulo 3, e o versículo 1 e o 4, e Isaías 40 e o versículo 3. Ao juntar textos de dois profetas, Marcos, comprovando que os profetas, todos eles falaram sobre a vinda do Messias. A mensagem do profeta. Marcos capítulo 1, versículo 4 e 5. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Marcos define bem o batismo de João Batista. Já era tradição dos judeus da época serem batizados no Rio Jordão por João Batista. O batismo de João Batista fazia parte do roteiro dos visitantes da cidade. Era um corrido em certos momentos. Podem dizer que havia uma concorrência entre a vista ao templo e o batismo de João. Sua fama era tanta que todo o povo das redondezas iam ter com ele para serem batizados. Não só batizava, pregava a vinda do Messias, arrependimento dos pecados e a purificação completa. A vestimenta, uma denúncia sobre a religiosidade. O versículo 6 de Marcos 1 diz: E João andava vestido de pelo de camelo, e com cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Marcos apresenta detalhadamente João Batista. Sabemos mais de João, como ele era, do que Jesus. Existe uma comparação entre o versículo e 2 Reis, capítulo 1, quando fala de Elias, que viveu aproximadamente no século 9 a.C. Andar vestido com roupas de couro de animal, assim como o cinto, mostra que João Batista era um profeta da antiga, tanto que é comparado com Elias. Segundo Levítico, capítulo 11, versículo 4, o camelo era um animal imundo. Causava escândalo ele se vestir com pele de animal, assim como comer gafanhoto. É interessante como Deus confronta o espírito religioso de todas as épocas. Na época de Oséias, para confrontar o espírito idólatra,
da época, Deus mandou o profeta se casar e ter filhos de uma mulher prostituta. Tirada da casa da prostituição para agravar, ela tinha um coração de prostituta, fugiu para a casa de prostituição e Deus mandou o profeta ir buscá-la. E ele fugiu de novo e Deus disse que assim era o coração idólatra de Israel. Mas ainda tem mais sentido. Os pelos de camelo mostravam o quão os tristes eram os homens, que se diziam servos de Deus. O camelo é conhecido pelo seu temperamento dócil, pois o camelo, além de ter características de não precisar beber água contínuo, ao camelo basta beber água uma vez num período de 50 dias. A palavra diz que Jesus é a água da vida, e não ir ao Senhor continuamente nos gera sede. Quando os homens olhavam para João, enxergavam em suas vestes o que eles mesmos eram. João, bem como o Evangelho de Cristo, tem por objetivo revelar como somos diante de Deus. O cinto de couro, usado em torno dos lombos, fazia aos homens lembrar a opressão que o jugo causava nos bois, que serviam como animais de carga. Não havia como não se constranger olhando João daquela forma, paramentado. Eles se enxergavam rebeldes em função das vestes de camelo e se enxergavam também subjugados pelo pecado através do cinto de couro que João usava em torno dos seus lombos. Gafanhoto mel silvestre. O gafanhoto era tido como um inseto símbolo da destruição, como diz em Joel, capítulo 1, versículo 4. Alimentar-se de gafanhotos era mostrar que o devorador é devorado pelo Senhor. Isto salienta o poder do Senhor. Veja em Lamentações, capítulo 2, versículo 2. O mel silvestre, como era alimento, é o símbolo de Cristo como alimento. Veja em Êxodo, capítulo 12, versículo 31. Onde o maná é descrito como tendo sabor de mel. Gafanhoto com mel, de acordo com o pastor Caio Fábio. João Batista era um cara esquisito, em todos os sentidos. Não houve nem mesmo na sociedade de seus dias, aliás, um homem como ele. Só não era esquisito na idade da pedra, posto que seu sócio profético, Elias, o qual se comportava de modo semelhante de João Batista. Também não coube em sua própria sociedade vários séculos antes de João. Ontem, dia 3 de outubro, eu vi na televisão um documentário sobre gafanhotos, praga até hoje, esta para além da possibilidade de controle humano. Quando acontece deles se tornarem um enxame voador, sim, eles podem até mesmo chegar como nuvem de 3.000 quilômetros de comprimento. Podem, em certos casos, ser mais numerosos do que todas as estrelas de nossa Via Láctea. Isto quando atacam um super enxame, podem também ser tão numerosos que até mesmo o Sol fica encoberto. Quando eles têm em tais exércitos, no Velho Testamento os gafanhotos eram sempre vistos como sinônimo de desgraça e praga. Eles eram vistos como vingadores de Deus contra as rebeldias dos homens. Até hoje, os predadores do quase evangelho ainda usam os gafanhotos como ameaça para quem não der o dízimo a eles. Ora, vendo o documentário, logo minha mente se voltou para João Batista, que comia gafanhotos com mel silvestre. Sim, o cara comia aquilo. Era o símbolo da desgraça e maldição. Só que ele comia com mel. Era uma dieta de desgraça e doçura. Que imagem linda! Um homem era um amigo do noivo, o precursor de Jesus. Comia a desgraça com doçura. João comia aquilo que todos chamavam de maldição. Era de fato comida e maldição, digerida e melhorada pelo mel. Gafanhotos fazem parte da dieta de quase todos os que vivemos neste mundo. A questão é que a maioria destes gafanhotos com gafanhoto, João, porém, comia com mel. Quando a vida lhe servir gafanhotos, tempere-os com mel dos campos. Pense nisto. Essas são palavras do pastor Caio Fábio. Batismo com água com fogo. Versículos 7 e 8 do capítulo 1. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ou do qual não sou digno de abaixar-me para desatar as correias das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Se para nós já é à vista um texto complexo, imagine o que se passava na cabeça do que ouviam falar do batismo com o Espírito Santo.
O conceito de vida após morte não era comum entre os judeus, ainda mais o conceito do batismo pelo Espírito Santo. Se hoje para nós não é fácil de compreender, imagine nos tempos de Jesus. Eles ficavam muito confusos e não entendiam nada. Só começaram a compreender o batismo com o Espírito Santo após a morte de Jesus, com os apóstolos reunidos, e Jesus aparece em espírito para eles em Pentecostes. O sentido de João batizar e pregar algo tão complicado quanto o batismo com água está lá em Romanos 6. Batismo com água, símbolo da morte para o mundo e ressurreição para Deus. E com fogo, Atos 2, unção do Espírito para a obra da evangelização e para as provações da vida. É que independente se o povo está entendendo ou não, temos de pregá-la, como Deus nos dá. Se hoje tivesse adaptado a mensagem para os dias atuais e tivemos pregado diferente, de maneira que não foi dita, seria inteligível hoje para nós, a igreja, e seria imensamente prejudicada. Temos que pregar a mensagem de Deus como Ele nos manda, e nada menos do que isso. É um imenso erro adaptar para o nosso tempo a palavra eterna. Deus tem planos que ultrapassam os séculos. Ele não está entendendo nada da palavra, mas não importa. Temos que pregá-la do jeito que Deus nos mandou. Quais foram os milagres de Jesus? Jesus fez muitos milagres: curar doentes, ressuscitar mortos, expulsar demônios e até multiplicação de comida. Não sabemos exatamente quantos milagres Jesus fez, porque a Bíblia diz que ele fez muito mais do quais foram registrados. Está lá em João, capítulo 20, versículo 30 e o 31. Os milagres que Jesus serviam para confirmar seu ministério e para ajudar as pessoas, Jesus não fazia milagres só para mostrar seu poder nem para se exibir. Cada milagre tinha seu propósito especial, uma lição, uma ajuda, uma salvação. Além dos milagres listados, Jesus realizou vários outros milagres que não foram registrados na Bíblia. Somente conhecemos os milagres mais relevantes no seu ministério. Está lá em João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Milagres de Jesus no livro de Marcos. Primeiro milagre, cura da sogra de Pedro, capítulo 1, versículo do 29 ao 31. Cura de um leproso, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Cura de um paralítico, capítulo 2, o versículo 3 ao 12. Cura de um homem de mão ressecada, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Cura da mulher com hemorragia, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Ressurreição da filha de Jairo, capítulo 5, do versículo 22 ao 24 e o 35 ao 43. Cura da mulher com sinofenicia, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Cura de um surdo e gago, capítulo 7, do versículo 31 ao 37. Cura de um cego, capítulo do 8, 22 ao 26. Cura do cego Bartimeu, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Agora para o fenômeno da natureza. Acalmou a tempestade, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Multiplicação dos pães, capítulo 6, versículo 34 ao 44. Caminhou sobre as águas, capítulo 6, e o versículo 45 ao 52. Figueira amaldiçoada, capítulo 11, versículo 12 e 14. Poder, autoridade sobre o sobrenatural. Libertação de um endemoniado da sinagoga, capítulo 1, do versículo 23 ao 28. Libertação dos demônios gadarenos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. Libertação de um endemoniado, capítulo 9, versículo 14 ao 29. A última semana de Jesus, Marcos, capítulo 11, e o versículo 1 ao capítulo 14, versículo 11. Quando ocorreu a Semana da Paixão? Primeiro, vale ressaltar que não existe consenso entre os estudiosos acerca do ano exato da crucificação. Diversos estudos já foram feitos na expectativa de resolver esse problema, porém a sugestão fica entre 30 e 36 depois de Cristo, sendo que atualmente os anos 30 e 33 depois de Cristo são os mais aceitos.
Isso significa que provavelmente a semana da Paixão ocorreu numa semana que antecedeu o domingo da Páscoa, entre 30 e 33 depois de Cristo. A mesma discussão acontece em relação ao dia da semana em que Jesus Cristo foi crucificado. Alguns defendem que a quarta-feira foi o dia da crucificação. Outros sugerem a quinta. Por último, há aqueles que acreditam ter sido na sexta-feira. Neste estudo, consideramos a posição mais provável e amplamente aceita de que a crucificação ocorreu na sexta-feira. Vejamos então cada um dos acontecimentos da Semana da Paixão. Domingo da Semana da Paixão. Entrada triunfal em Jerusalém. Marcos 11, capítulo 1 ao versículo 11. Jesus entrou na cidade em Jerusalém, montado um jumentinho. Enquanto ele entrava em Jerusalém em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes e ramos das árvores pelo caminho. Neste evento, há uma nítida ligação com as profecias registradas no Antigo Testamento. O profeta Zacarias profetizou exatamente sobre esse acontecimento. Ele falou sobre um rei justo e humilde que traria salvação e que viria montado em um jumento. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Além disso, um salmo messiânico celebra diretamente a procissão do Messias, Salmo 118. Na entrada triunfal, a multidão clamava exatamente frases no verso 26 deste salmo. De volta a Betânia, Marcos 11 e versículo 11. O Evangelho de Marcos registra que após a entrada triunfal de Jesus, passou a noite em Betânia. Já na segunda-feira da Paixão, Jesus amaldiçoa uma figueira. Marcos capítulo 11, versículo do 12 ao 25. Os evangelhos de Mateus e Marcos são os únicos que relatam esse acontecimento. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Então ele viu uma figueira e foi procurar nela algum fruto, porém não encontrou. 2. A purificação do templo. Marcos capítulo 11, versículo 15 ao 18. Jesus retornou a Jerusalém e expulsou os mercadores que praticavam o comércio do templo. 3. Saída da cidade. Marcos 11 e o 19. O Evangelho de Marcos relata que, já sendo tarde, Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Muito provavelmente, ele voltou para Betânia, pois no dia seguinte eles viram a mesma figueira que havia sido amaldiçoada. Marcos capítulo 11, versículo 20. Já na terça-feira da Paixão, Jesus ensina no templo e discute com os religiosos. Marcos capítulo 11, versículo 27, capítulo 12, versículo 42. Voltando a Jerusalém, Jesus se dirigiu ao templo e começou a ensinar. Então os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões se aproximaram dele para confrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. Eles queriam achar algum motivo para poder prendê-lo. Neste contexto, Jesus contou algumas parábolas sobre os lavradores maus, Marcos, capítulo 12, versículo do 1 ao 12, a oferta da viúva, Marcos, capítulo 12, versículo 41 ao 44. Os evangelhos de Marcos registram esta conhecida passagem bíblica. O sermão escatológico de Jesus, Marcos, capítulo 13, do 1 ao 37. Esse foi um momento muito importante nessa ocasião. Jesus falou sobre a destruição do templo e a vinda do Filho do Homem, ou seja, sua segunda vinda. Esse discurso é conhecido como o sermão escatológico de Jesus. Na quarta-feira da Paixão, o primeiro acontecimento foi o plano para matar Jesus. Marcos capítulo 14, versículo do 1 ao 2. Jesus avisou aos seus discípulos que em 2 dias ele seria entregue para ser crucificado. O mesmo texto nos informa que os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo já estavam se reunindo para planejarem a prisão de Jesus. O segundo acontecimento foi Jesus em Betânia, Marcos capítulo 14, versículo 3 ao 9. Na ocasião, uma mulher com um vaso de alabastro, portando unguento de grande valor, derramou sobre a cabeça de Jesus. O próprio Jesus relacionou a atitude da mulher com uma preparação do seu corpo para o sepultamento.
Está lá em Mateus capítulo 26 ao 12. E a terceira ocasião foi a conspiração contra Jesus. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo do 10 ao 11. Judas Iscariotes foi procurar os príncipes dos sacerdotes com a finalidade de acertar um acordo para entregar Jesus. Na quinta-feira da Paixão, o primeiro acontecimento foi Jesus comemorando a Páscoa. Está lá em Marcos capítulo 14, versículo 12 ao 21. Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos para a Páscoa. Ele indicou o cenáculo que serviria para a ocasião. Quando já estavam sentados a comer, Jesus falou aos 12 discípulos que o traidor estava entre eles. O segundo acontecimento foi a ceia do Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 22 ao 26. Na sequência dos eventos, Jesus realizou e deu instruções sobre a ceia. A partir dali, a ceia do Senhor devia ser observada em lugar da Páscoa. A terceira ocasião foi Jesus lava os pés dos discípulos. João 13, capítulo 13, o versículo do 1 ao 20. O Evangelho de João é o único que registra esse episódio, em que Jesus lavou os pés dos discípulos. A quarta ocasião foi a conversa de Jesus com Pedro. Marcos capítulo 14, versículo do 27 ao 31. Jesus avisou que, diante dos fatos de sua prisão, o apóstolo Pedro iria negá-lo 3 vezes. A quinta ocasião foi Jesus consolando os discípulos. Está lá em João capítulo 14, do 1 e o 16 e o 33. Jesus consolou seus discípulos que estavam abatidos quando souberam dessa notícia. A sexta ocasião foi Jesus ora a favor dos discípulos. Está lá em João capítulo 17, do 1 ao 26. O Evangelho de João registra a oração de Jesus em prol de seus discípulos. A sétima ocasião foi Jesus no Getsemane. Está lá em Marcos capítulo 32 ao 42. Jesus partiu para orar num lugar chamado Getsemane. Este lugar era o jardim do Monte das Oliveiras, que Jesus frequentemente estava frequentando para orar. Está lá em Lucas capítulo 22 e o versículo 39. A oitava ocasião foi quando Jesus é preso. Está lá em Marcos capítulo 14 e o versículo do 43 ao 52. E os 4 evangelhos narram quando Jesus foi preso. Jesus diante do Sinédrio. Está lá em Mateus, capítulo 26, do 57 a 68. Marcos, capítulo 2, do 53 ao 65. Lucas, 22, capítulo 54, 66 ao 71. E em João, capítulo 18, do versículo 19 ao 24. Após ser preso, Jesus compareceu perante o Sinédrio que buscava alguma acusação contra ele. E a 10ª ocasião foi Pedro negando Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 26, 68 ao 75. E Marcos, capítulo 16, 67 ao 72. Lucas, capítulo 22, do 54 ao 62. E também em João, capítulo 18, do 15 ao 18 e o 25 ao 27. A sequência do texto também mostra o momento em que Pedro negou Jesus, conforme havia avisado que ocorreria. Na sexta-feira da Paixão, o primeiro acontecimento foi o julgamento de Jesus. Está lá em Marcos, o capítulo 15, do versículo do 1 ao 20. Depois Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos, e na mesma ocasião a multidão, incitada pelos principais dos sacerdotes, preferiram soltar Barrabás e pediram a crucificação de Jesus. O segundo acontecimento foi Jesus é crucificado. Está lá em Marcos, capítulo 15, o versículo 21 ao 32. Às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado no lugar chamado Calvário. O terceiro acontecimento é quando Jesus morre. Está lá em Marcos, capítulo 14, versículo 33 ao 41. Às 3 horas da tarde, Jesus entregou ao Pai o seu espírito e morreu.
A quarta ocasião, quando uma lança transpassa o corpo de Jesus. Está lá em João, capítulo 19, 31 ao 37. O Evangelho de João registra o ato do soldado que furou o corpo de Jesus, cumprindo então as Escrituras. Está lá em Zacarias, capítulo 12 e o versículo 10, em Apocalipse 1 e o 7. E o quinto acontecimento é quando Jesus é sepultado. Está lá em Marcos, do capítulo 14, versículo 42 ao 47. Jesus foi sepultado antes do pôr do sol, no túmulo cedido por José de Arimateia. Seu sepultamento também contou com a participação de Nicodemos, que forneceu as especiarias que ungiram seu corpo. A morte de Jesus na semana da Paixão. Durante todo o sábado, Jesus permaneceu sepultado. Seu túmulo foi atentamente vigiado por destacamento do guarda da Roma. Está lá em Mateus, capítulo 27, o versículo do 62 ao 66. Já no domingo, ocorreu o dia mais espetacular da história. Cristo ressuscitou dos mortos. Triunfante, ele começou a aparecer nos seus discípulos. Está lá em Marcos 16. E os quatro evangelhos descrevem o túmulo vazio. Está lá em Marcos, capítulo 16, do versículo do 1 ao 8. Eles também indicam o aparecimento de Jesus após a ressurreição. Também vale ressaltar que no mesmo dia após a ressurreição de Jesus, os soldados que faziam a guarda do túmulo foram subornados para negarem a veracidade do ocorrido. Está lá em Mateus, capítulo 28, do versículo do 11 ao 15. Mas eles foram capazes de fazer calar as boas novas da ressurreição de Jesus. Obrigado pela participação. Espero que tenha gostado. Se você não assistiu ao nosso primeiro vídeo, que fala sobre a introdução do livro de Marcos, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. E se você ainda também não assistiu o nosso primeiro estudo, que fala sobre o Evangelho de Mateus, com nosso irmão Antônio Felipe, também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, que irá nos ajudar bastante. E que Deus abençoe a cada um de vocês.